A série nem acabou e eu já estou com saudade dela. Já estamos na reta final. Raabe é um dos nossos últimos... Na verdade, como personagem individual, é o nosso último personagem. Hebreus capítulo 11, verso de número 31. Vamos falar sobre Raabe. Se Deus nos permitir, temos mais 2 mensagens após essa. Será uma colcha de retalhos. Vamos pegar vários que são pincelados aqui na sequência, e um fechamento desta série falando a respeito de fé. Hebreus capítulo 11, versículo 31. Diz assim: pela fé, Raabe a meretriz não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Até aqui. Pai, permite que o nosso coração contemple as coisas sagradas. Dá-nos o Teu Espírito agora, para que venhamos discernir a Tua voz, entender a Tua vontade para nós, e sermos guiados em toda a verdade e em todas as possibilidades. Em nome de Jesus, me dá a graça de comunicar a Tua palavra aos meus irmãos e a todos eles, fé, para responder a Tua voz e viver neste presente século. Em nome de Jesus, amém. Amém. Raabe, eu comecei a falar algo sobre ela na semana passada, porque a história dela está ainda emaranhada na história anterior da conquista de Josué sobre Jericó. Mas eu vou precisar falar mais algumas coisas para que talvez você refresque a memória a respeito do que está acontecendo. O povo de Israel havia saído do Egito, estava em peregrinação por 40 anos no deserto, e agora chega diante do rio Jordão, atravessa-o e vão para conquistar a terra que Deus lhes tinha dado como herança, Canaã. Dentro de todo este lugar, desta região chamada Canaã, aliás, não uma cidade, uma região, tinha uma cidade forte, uma fortaleza chamada Jericó. Por ali o povo de Deus deveria começar a sua conquista da terra prometida, e já começa por uma cidade fortificada, com um exército pronto, muros altos, poderosíssimos para suportar uma guerra. Por alguns séculos, aquela cidade fortaleza havia se firmado e não sucumbido a todos os outros inimigos que se lhe tentaram opor. Mas agora chega diante deles o povo de Israel, chega diante deles para a conquista. É incrível que está chegando diante daquela cidade um povo que era ex-escravo, não tinha habilidade nenhuma com guerra, não tinha armamento nenhum para a guerra, estava chegando diante de uma cidade pronta para a guerra. De cara já era algo para se olhar e falar: bem, se vai começar por isso, imagina o que virá depois. Melhor deixar quieto essa conquista dessa terra prometida. Então, depois da morte de Moisés, Josué assume a liderança deste povo, e Josué separa 2 pessoas e os convoca para uma missão ultra secreta. Vocês vão entrar em Jericó, e vocês lá dentro vão ver como que são as coisas, e vão voltar e nos contar. E 2 homens partem então para Jericó e vão entrar na cidade. Acontece que para que se entre na cidade precisava passar pelos muros, e tinha 2 maneiras: você podia entrar pelas portas, ou você podia passar por cima do muro, porque em cima do muro daquela fortificação
Para você ter uma ideia da dimensão daquilo, tinham casas construídas em cima da muralha. Uma dessas casas construída em cima da muralha era uma casa que nós falamos na outra semana, era uma casa onde os viajantes repousavam, tinham acesso a uma comida, a uma cama, e por conta disso, porque era um lugar de viagem, também tinha acesso à prostituição. A casa de uma mulher especificamente, Raabe, é a casa onde vai acontecer uma parte da nossa história. Raabe, diz o texto, era uma meretriz, uma prostituta. Morava neste lugar onde muitas pessoas passavam para todas as coisas possíveis. Os dois homens que vão para espiar a cidade passam, antes de entrar na cidade, passam por aquela casa. Eu sei que alguns já vão pensar de cara, foram para fazer besteira, porque ali era um prostíbulo, e houve muitas pregações sobre isso, mas o texto não dá nenhum indício de que foi isso que eles fizeram. Aquela casa era uma casa onde também os homens e as mulheres iam para que tivessem qualquer tipo de descanso por conta de suas viagens. Era um lugar de estadia, era uma estalagem, e chegaram naquele lugar e ficaram aquela noite naquele lugar. Acontece que aquele lugar era um lugar de muita movimentação, e algumas das pessoas que estavam ali dentro, sabendo quem eram aqueles dois que tinham chegado, saíram e foram falar para o rei de Jericó: olha, tem dois homens aqui na nossa cidade, vindos de Israel, eles têm vindo lá do Egito, parece que o Deus deles os libertou lá do Egito, e os tem trazido, no caminho eles venceram dois reis, e o mar se abriu diante deles, e agora o rio Jordão parou para que eles atravessassem. Parece que o Deus deles é um Deus forte mesmo, e eles chegaram aqui para tomar a nossa cidade. Então o rei de Jericó manda uma comitiva para a casa dessa mulher, e fala assim: aonde estão os dois homens que vieram para a sua casa, vieram para conquistar essa cidade? Aonde estão esses dois homens? Essa Raabe começa então a fazer coisas, a ter certa atitude que o autor da nossa carta que lemos aos Hebreus vai identificar como uma atitude de fé, digna de estar no rol e na relação dos heróis da fé. Essa prostituta tem uma atitude que é enquadrada num padrão de um herói da fé, e nos serve como padrão estrutural de fé para os nossos dias também. O que ela faz? Ela começa fazendo aquilo que não é indicado que ninguém faça. Ela começa mentindo. Ela diz: não, os homens não, na verdade eles até vieram aqui para casa, mas já estava ficando muito tarde, eles foram embora. Se vocês saírem aí para o caminho, vocês ainda o encontram no percurso, saiam e encontrem. Mas na verdade ela tinha pego aqueles dois e os escondeu no seu terraço. Ela tinha ali algumas canas de linho estendidas no seu terraço para secar, os escondeu ali debaixo daquilo, e foi lá para baixo mentir para os homens de segurança, de confiança do rei de Jericó. Mente na cara mais lavada: não estão mais aqui, foram embora, vai rápido que vocês os alcançam no caminho. E esses homens que estavam de comitiva do rei de Jericó, então saem em perseguição desses dois, pensando: como eles vieram do outro lado do Jordão, vamos para aquela região para ver se o encontramos. E vão e não encontram. Óbvio, eles estavam na casa de Raabe. Raabe então chama aqueles dois homens e diz o seguinte: olha, vamos fazer um acordo, vamos fazer um pacto. Vamos fazer um pacto. Eu estou ajudando vocês, não vou falar que vocês estão aqui, mas é o seguinte: quando vocês vierem para conquistar Jericó, porque eu sei que vocês vão conseguir fazer isso, porque o Deus de vocês é o único Deus, não existe Deus nem no céu nem na terra, em lugar nenhum, que possa vencer o Deus de vocês. O Deus de vocês é o Deus verdadeiro. Nós temos deuses aqui em Canaã, mas os nossos deuses não podem, é o que ela está dizendo, os nossos deuses não podem enfrentar os seus, o seu. E vocês vão vir e vão conquistar essa cidade, mas quando vocês conquistarem a nossa cidade, preserve meu pai, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs e os bens que nós juntamos. E esses homens dizem o seguinte: vamos então fazer o acordo dessa forma: se você pegar a sua família,
mantivera eles dentro de casa, quando nós estivermos para invadir Jericó, amarrar na sua janela um tecido vermelho para avisar qual é a casa que a gente não pode destruir. Nós vamos entrar, destruir tudo, mas a sua casa vai ser preservada. Diz o texto que por 7 dias os israelitas circundaram os muros de Jericó. Você conhece a história. 6 dias eles só andaram em silêncio e os sacerdotes na frente tocando trombeta. No 7º dia eles não dão apenas uma volta dentro ou ao redor de toda a cidade, eles dão 7 voltas, e na 7ª volta toca-se a trombeta, o povo dá um grito, e aquelas muralhas vêm abaixo, os israelitas invadem a cidade, queimam tudo, destroem tudo, mas a casa de Raabe foi preservada, e todo mundo que estava dentro daquela casa foi preservado. Todo mundo. Acaba essa história, acaba esse momento, Jericó é tomada, os israelitas prevalecem. Essa Raabe, junto com sua mãe, seu pai, seus irmãos, são preservados, e não só preservados, mas são absorvidos ao meio do povo de Israel. E num dado momento, essa mulher, Raabe, que num momento da sua vida tinha sido prostituta, conhecida por todo mundo pelo que fazia, se casa com um homem de Israel, e tendo se casado com um homem de Israel, ela tem um filho, que depois lhe dá um neto, que depois lhe dá um bisneto, que vem se tornar o rei Davi. E mais para frente nessa genealogia e descendência vai nascer o nosso Senhor Jesus Cristo. Olha da onde Deus tirou essa mulher e olha onde Deus a colocou. Olha quem era essa mulher e veja o que ela vem a se tornar. Quando nós olhamos para Raabe, nós vemos com essas atitudes um padrão de fé que nós precisamos aprender hoje e passar a praticar. Uma fé para gerar oportunidades. Fé para gerar oportunidades. Irmãos, as oportunidades, elas podem aparecer para nós pelo menos de 3 maneiras. 3 maneiras das oportunidades acontecerem, se manifestarem. A primeira maneira, a oportunidade pode simplesmente aparecer para você. Segunda, a oportunidade pode ser dada a você. E em terceiro, a oportunidade pode ser gerada. No primeiro caso, a oportunidade pode aparecer diante de você. Eu vou citar um caso bíblico onde isso acontece. Segundo o livro dos Reis, capítulo 5, do verso 1 ao 18. Conta a história de Naamã, um general do exército sírio. Esse era um homem que vencia todas as batalhas por onde passava, todas. Mas ele tinha a pior doença que se podia ter naquela época. Ele era leproso. Lepra hoje é hanseníase. Naquela época não tinha sequer qualquer possibilidade de tratamento. Hoje ainda tem tratamento. Então para aquela época era a pior doença que alguém podia ter. Você sabe o que é lepra? Cai partes do corpo da pessoa, ela vai se desfazendo. É terrível, triste, triste. E esse grande general já tinha o seu corpo manchado e já estava ali pronto a perder partes do seu corpo. Mas um dia, esse general que conquistava tudo, um dia invadiu inclusive Israel. E quando nessa invasão ele toma alguns escravos, e dentre esses escravos uma moça ali da região de Samaria. Essa moça está trabalhando para sua esposa. Só que Naamã, muito embora fosse esse general, era um homem bom e generoso. Tão bom e tão generoso que essa moça, pega como escrava, o ama e quer bem para ele. E um dia essa moça escrava está conversando com a sua dona, a sua patroa, a esposa do Naamã, e diz assim: ai, se o meu patrão soubesse que tem um homem lá em Samaria, tem um homem lá em Israel que pode mudar a vida dele. Se ele soubesse que tem um homem de Deus lá, ia ser tão bom isso. Aí essa esposa vai falar: bem, sabe a fulana, nossa escrava? Ela acabou de falar que tem um homem lá em Israel, um profeta, um tal de Eliseu,
disse que ele é um homem poderoso. Existe a chance aí até de você ser curado, porque ele faz milagres extraordinários. Tem uma oportunidade aí de um homem que está lá, e pode ser que você seja curado. E você conhece o fim da história. O Naamã, ele vai lá na casa de Eliseu, e Eliseu fala para ele: vai lá e mergulha 7 vezes no rio. Ele mergulha, na 7ª vez que ele sai, ele está com a pele como de um bebê, limpo, livre da sua enfermidade, da sua desgraça. Uma enfermidade que era uma desgraça total para ele, simplesmente é curado. Apareceu uma oportunidade. Ele não estava buscando, ele não estava atrás de nada disso, mas a oportunidade apareceu. Eu disse que a oportunidade pode vir de 3 formas. Ela pode aparecer, ela pode te ser dada, e muitos de nós recebem oportunidades assim. As coisas caem no colo, vem na mão. Como foi, eu vou citar aqui, por exemplo, o caso, Evangelho de Marcos, capítulo 3, do verso 1 ao 5. Jesus entra na sinagoga, um sábado, e ele estava fazendo alguns ensinamentos, dentre eles o ensino a respeito do sábado. E os religiosos não permitiam que nada de bom fosse feito no sábado, nem nada de ruim, nem nenhuma atitude. Nada podia ser feito no sábado. Não pode trabalhar no sábado. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. E lá naquela reunião, tinha um homem aleijado de uma de suas mãos. A sua mão era encolhida, ressequida, diz o texto. E Jesus o vê naquele lugar, e Jesus fala assim para ele: ei, vem aqui para o centro. Porque na sinagoga não é igual a gente que senta nessa formação, uma pessoa aqui falando e todos de frente olhando. A formação da sinagoga era como se fosse um U, e todos podem se ver, e mais uma pessoa falando. E Jesus olha para aquele homem aleijado e fala: vem aqui para o meio. E aquele homem vem para o meio e nem questiona. Olha Jesus pondo a oportunidade na frente dele. Vem para o meio e nem questiona. E de repente, depois de falar o que falou para os homens, ensiná-los do que precisava ensinar, Jesus fala assim: estende a tua mão. Pergunto a vocês: um homem com a mão aleijada, com a mão encolhida, tem condições de estender a mão? Não. Mas Jesus deu oportunidade para ele ali, chamou ele para o meio. Ele não pediu, ele não perguntou, ele não falou nada. Jesus o chamou e deu aquilo na mão dele. Falou: agora estende a sua mão. E a Bíblia diz que esse homem estendeu a mão e ele foi curado no mesmo instante. Existem oportunidades que simplesmente aparecem na vida, você não está procurando. Existem oportunidades que vêm até você, alguém te procura para falar sobre alguma coisa, como foi esse caso. Mas existe oportunidade que você precisa gerar, e aqui é o ponto de crise das pessoas. Porque as 2 outras formas de oportunidade, você nem sempre precisa de fé para experimentá-la. Por exemplo, vamos falar só sobre emprego, por exemplo. Você vê num classificado, você vê num site uma oportunidade de trabalho numa empresa X. Apareceu, tem uma oportunidade. Você fala: vou me candidatar. Você tem um currículo, você tem as especificações, você se candidata, você pode ou não entrar. Você não precisa de fé para isso. Segundo caso, alguém te procura e fala assim: olha, lá naquele lugar está precisando, eu conheço quem é o responsável do RH, vou te indicar lá. A oportunidade veio na tua mão. Mas tem aquele outro caso que é assim, não aparece oportunidade nenhuma. E agora? Como que eu lido quando não há oportunidade? E isso não diz respeito só, eu citei o caso do emprego, mas isso não diz respeito só a isso, diz respeito a qualquer coisa da vida. Como fazer, como lidar com isso? Bem, nós precisamos ter uma postura para trabalhar e gerar oportunidades. Só que, guarde isso no teu coração. Certas coisas que você sonha para a sua vida, que você tem planejado para a sua vida, e que você só precisa de uma oportunidade, algumas delas, você vai precisar gerar essa oportunidade. Ela não vai aparecer, ninguém vai indicar para você, e você vai precisar gerar. Você vai fazer uma porta existir onde não tem. Você fica assim: eu estou esperando abrir uma porta para mim. Então existe o caso que a porta abre e você está passando por ali e fala: uau, vou entrar. Existe o caso que alguém abre a porta para você e fala: entra. E existe o caso que nem tem porta. E o que eu quero pregar aqui para vocês hoje é: você vai gerar a porta onde não tem, para entrar.
Uma coisa é uma porta abrir e você entrar. Outra coisa é alguém abrir a porta para você, te chamar e você entrar. Outra coisa é nem ter porta e você criar a porta e entrar. É isso que aconteceu com Raabe. Veja, os homens, os 2 espias entraram na cidade para olhar, observar e destruir a cidade. O que essa mulher fez? No meio daquilo ela podia simplesmente se desesperar e fazer um negócio. Bem, esses caras vieram para destruir a cidade, vou esconder eles lá em cima, vou falar que vou ajudar eles, escondo eles lá em cima, a hora que os soldados bater na porta aqui, eu já falo, está lá em cima, pega os caras e mata eles. Ela podia fazer. Era a cidade dela que ia ser destruída, ela podia ter sido destruída, mas ela vê naquela circunstância uma oportunidade que ninguém mais da cidade inteira viu. Esses 2 homens podem salvar minha família, e tudo o que eu tenho feito na minha vida é para abençoar a minha família e suprir a minha família. Porque deixa eu levantar uma questão aqui. Eu sei que alguns podem estar pensando, essa mulher que não vale nada, essa prostituta. Por que essa mulher era prostituta? Por que essa mulher era uma meretriz? Você acha que só porque ela era uma mulher sem vergonha? Irmãos, vamos voltar só um pouquinho no tempo, pensar nos tempos passados. Por que uma mulher se tornava prostituta? Poucas eram as mulheres que se tornavam nisso porque eram promíscuas. A maioria se tornava assim porque a família não tinha nenhuma condição e ela precisava sustentar a sua casa. Lembra, mulher não podia trabalhar naquela época. Se a mulher não fosse casada, ou se a mulher fosse viúva e não tivesse quem lhe sustentasse, essa mulher não tinha como viver. Ela não tinha como viver. A prostituição era uma das saídas para essa mulher não morrer. E no caso dela, você prestou atenção quando ela fala com Josué? Ela não era casada, ela não tinha filhos, possivelmente era uma moça jovem. Olha o que ela fala para Josué: salvo meu pai, a minha mãe, os meus irmãos e as minhas irmãs. O que ela está fazendo ali? Ela está demonstrando o tipo de responsabilidade que ela tinha com a família. Ela não era qualquer mulher. Muito embora você possa julgá-la pelo fato de ela ser prostituta, ela era uma mulher que estava se importando com a sua família. Ela estava naquela vida por conta de sua família. E quando ela vai pôr a cara dela para bater, a oportunidade que ela pede não é nem para ela, porque em nenhum momento do texto ela falou assim: me salve e salve minha família. Ela só falou assim: salve meu pai, a minha mãe, meu irmão e minha irmã. Ela arriscou a vida dela fazendo aquilo por conta da família dela. Ela pôs tudo o que ela tinha, investiu todas as fichas nisso, e pede para que eles fizessem aquele juramento para que a sua família fosse salva. Ela aproveita uma situação que era de morte e de desgraça e transforma essa situação de morte e desgraça numa oportunidade de vida. Existia alguma chance daqueles 2 simplesmente falarem: tudo bem, vamos te ajudar? Não. E eu vou citar mais 2 casos bíblicos. Eu teria diversos, eu pensei em muitos, mas eu vou citar só 2 casos bíblicos para vocês, de outras pessoas que aproveitaram as situações e geraram oportunidades. Primeiro, Marcos capítulo 5, do verso 21 ao 34. A mulher com fluxo de sangue, lembra dela? Aconteceu o seguinte: Jesus estava passando numa cidade, e um homem muito querido por todo mundo da cidade, chamado Jairo, vai atrás de Jesus e pede para que Jesus cure a sua filha que está à beira da morte. E Jesus fala: eu vou lá para curá-la. E Jesus está no caminho. Jesus, Jairo, os seus apóstolos e centenas ou milhares de pessoas indo junto, indo. Uma mulher que há 12 anos tinha uma hemorragia contínua, que gastou todo o seu dinheiro, tudo o que tinha, para ver se de alguma maneira ficaria livre daquele mal, e não teve sucesso. Ela pensou: Jesus está passando ali, Ele não veio aqui por minha causa, Ele nem sabe que eu estou aqui, Ele agora está indo para lá por causa do Jairo, mas eu não vou perder esta oportunidade. Eu vou lá e vou tocar nele, porque eu sei que se eu só tocar nas orlas das suas vestes, eu vou ser curada. Pergunto a vocês: existia alguma oportunidade boa para aquela mulher? Não. Tudo que tinha para ela era barreira. Mulher naquela época
no tempo da sua menstruação, ouve aqui, irmã, mulher naquela época, no tempo da sua menstruação, não podia ficar em lugares públicos, não podia tocar nas coisas, tudo que a mulher tocasse ficava impuro. Se a mulher sentasse numa cadeira, nesses dias essa cadeira era impura, precisava ser purificada. Sabe qual é o problema? Essa mulher estava há 12 anos com hemorragia, 12 anos, ela não podia sair de um lugar recluso. Se ela fosse pega pelos homens, pelas pessoas daquela época, impura, chegando no lugar para tornar as coisas impuras também, os homens podiam pegar aquela mulher, por lei, levar num lugar à parte e matá-la apedrejada. Tudo era contra ela, não tinha nenhuma porta para ela. Ela falou: eu vou criar uma porta onde não tem, eu vou até lá onde Jesus está, e eu vou tocar nele. Ele não olhou para mim, os discípulos dele não estão ao meu favor, ninguém aqui está ao meu favor, mas eu vou lá e eu vou tocar nele, eu vou gerar uma porta onde não tem. Tem mais um caso pelo menos, Marcos capítulo 7, do verso 24 ao 30, fala da mulher cananeia, Ciro Fenícia. Jesus estava levando o seu ministério para além do território dos judeus. Ele passa por uma parte ali daquele lugar fora de onde os judeus moravam, habitavam. E passando por aquele lugar, ele estava numa casa. Ele achou que ele ficaria tranquilo sem que ninguém o amolasse naquele momento. E uma mulher chega na casa dele desesperada, e começa a gritar por Jesus, pedindo socorro, dizendo: a minha filha está sendo atormentada há tempos por um espírito maligno. O espírito se apossa dela o tempo todo. Minha filha vive uma desgraça, ajuda, ajuda. Aí Jesus dá uma resposta que parece tão triste, mas parece tão triste. Jesus olha para aquela mulher e diz assim: não pode e não podemos pegar a comida de cima da mesa, que é a comida dos filhos, e tirar da boca dos filhos para dar para os cachorrinhos. Não é duro isso? Não dá para até pensar mal de Jesus numa dessa? Porque o que Jesus está dizendo para ela ali, de verdade, é assim: ó, eu vim para os judeus, que são os filhos. Não dá para tirar o que é dos filhos e dar para os animais. Aí você: nossa, mas que maldade. Algum de vocês tiraria a comida da boca do seu filho e fala: hoje você não come, filho, vou dar comida para o gatinho, vou dar comida para o cachorrinho. Se você faz isso, repense os seus valores. Mas aquela mulher, ela tinha uma fé tão extraordinária, que ela entende para além do que uns ouvidos tão sensíveis quanto os nossos conseguem. E a resposta dela para Jesus é assim: mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. O que ela está dizendo é assim: eu não quero que tire o que é dos judeus para mim, só me dá o que ninguém quer, me dá só o resto do resto, que para mim já é suficiente. Isso para o Senhor não é nada. Se o Senhor me ajudar com o que eu preciso para minha filha, nenhum dos israelitas vai perder nada. Faz isso. Qualquer um podia se encher de orgulho e falar: então não quero mais, está me comparando a cachorro. E ela fala: então se é para ser cachorro, eu sou cachorro. Por favor, a minha filha precisa de ajuda. E Jesus elogia a fé dessa mulher e fala assim: olha, grande é a tua fé, pode ir embora, porque a tua filha já está livre do mal dela, lá na casa dela. Eu nem preciso ir lá, só do seu ato de fé aqui agora, lá na tua casa já está acontecendo um milagre. Porque não tinha porta para você, a porta não existia, a porta era só para o judeu, e você fez abrir uma porta que não tinha. Porque, irmãos, a porta para os não judeus escancara depois que Jesus morre, porque os judeus o negam até o fim.
Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e versículo 12, diz a respeito de Jesus: ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam, os judeus. Porém, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. A salvação veio para o judeu. O judeu falou: não queremos. Deus falou: ótimo, vou abrir para o mundo. Aí Deus pôs uma porta que nós entramos. Mas quando essa mulher fez isso com Jesus, não tinha nem porta, irmãos. Ela pôs uma porta e abriu essa porta. É desse padrão de fé que eu estou falando para vocês aqui, ó. Colocar porta onde não tem porta, fazer gerar oportunidade onde não havia oportunidade. Mas, se nós pensarmos na vida dessa mulher e tentarmos discernir como funciona esse padrão de fé, nós devemos tentar entender as coisas que estavam no coração dela, que fizeram com que esse padrão de fé fosse gerado. Porque eu até ouvi essa pergunta aqui na igreja, não foi uma vez só. Depois de tudo o que está acontecendo com a gente, na minha família aqui na igreja, as pessoas estão perguntando: pastor, mas como que a gente tem essa fé? Como que faz para ter fé desse jeito? Eu acho que se a gente investigar o que tinha no coração dela, eu acho que a gente consegue discernir como que essa fé se instalou no coração dela. Então vamos lá. Primeira coisa, ela tinha uma consciência de quem é Deus e de qual o seu poder. Ela sabia quem era Deus e ela sabia o poder de Deus. O que ela esperava que acontecesse, ela só podia esperar porque ela sabia quem era Deus e qual era o poder de Deus. Como que eu sei que ela sabia quem era Deus e qual era o poder de Deus? A Bíblia mostra, Josué capítulo 2, versículo 11, ela diz: o Senhor, Yahvé, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Capítulo 2, versículo 9, ela diz: bem sei que o Senhor vos deu essa terra. Versículo 10, ela diz: temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando vocês estavam saindo do Egito, e também ouvimos o que foi feito aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais vocês destruíram. Ela sabia quem era Deus, e ela sabia o poder de Deus. Olha, prestem muita atenção nisso que eu vou dizer para vocês. Vocês vão passar a vida inteira indo e frequentando igrejas, sem experimentar nada por fé, até que você tenha consciência de quem é Deus e de qual o poder que Deus tem. Porque você acha que as coisas não são possíveis, porque você não consegue fazer as coisas. Só que as coisas, elas são possíveis não porque nós conseguimos fazê-las, elas são possíveis porque Deus pode fazer todas as coisas. Pergunto a vocês, me respondam, naturalmente é possível abrir o mar vermelho, sim ou não? Mas o mar não abriu? Por quê? Porque Deus é o Deus todo-poderoso. É possível parar as águas do rio Jordão naturalmente, sim ou não? Mas elas não se abriram? Por quê? Porque Deus é o Senhor todo-poderoso. Todas as coisas que não se pode fazer naturalmente, se pode fazer porque Deus é o Deus todo-poderoso. O que é impossível aos homens é possível para Deus. Por que eu não consigo ter essa fé? Porque eu nem sei quem é Deus. Porque o que eu sei de Deus é muito pouco. Eu não sei se Deus realmente é tudo isso. Eu não acredito nem que Deus é o todo-poderoso. Como que eu vou crer que as coisas vão acontecer? Vou perguntar para vocês, me respondam, por favor, me responde com vontade. Me responde com vontade. Deus é ou não é o Deus Todo-Poderoso? Sim. Você é ou não é o Filho de Deus? Sim. O que um filho pede, o pai faz ou não faz? E por que o impossível continua sendo impossível na tua frente? Me responde isso, pelo amor de Deus. Tem alguma coisa errada na resposta aí. Tem alguma coisa que não foi verdade no que você falou. Tem coisa que você falou sim, e na verdade o que você queria dizer é: eu gostaria que fosse. Deus é o Todo-Poderoso. Puxa, tomara que seja mesmo. Essa tinha que ser a resposta honesta. Deus, como meu pai, vai fazer as coisas por mim. Tomara, hein? Tomara não é fé.
Tomara não é fé, fé é assim, ó, vai. Vai, acabou a conversa, não tem negócio. Não tem negócio. Eu disse outro dia, aqui vou repetir, eu estava com as minhas filhas fazendo caminhada, e aí nós estávamos no lado da rua, Mirela, Mila e Melissa. Aí nós tínhamos que atravessar a rua. A Mila começou a atravessar a rua, virou e foi, atravessou a rua. Eu parei ela do outro lado, briguei com ela, falei: filha, como que você atravessa a rua e não olha? Primeiro, o papai não falou para atravessar, e você atravessa e não olhou. Já te ensinei quantas vezes, fiquei bravo. Por que você atravessou a rua e nem olhou? Ah, papai, você estava comigo? Tipo, você está comigo, eu preciso olhar para os dois lados. Você está aqui, você não me protege? Papai, você está aqui comigo, eu estou tranquilo, eu posso atravessar e não olhar. Aí você crê no teu pai, chega na rua da vida, você para, olha para os dois lados 500 vezes, o teu pai está junto, o sinal fica verde para você atravessar, fica vermelho para os carros parar, o teu pai tem que falar: vamos, e você: ah, será? Está entendendo? A fé é assim, o teu pai está junto, acabou a conversa. Fé é viver desse jeito, mas nós nem vivemos as coisas mínimas por fé. Por quê? Porque nós não confiamos como devíamos em quem Deus é e qual o poder dele. Sabe por que que essa Raabe viveu essa aventura extraordinária de fé? Porque ela sabia quem era Deus e sabia qual era o poder de Deus. Segunda coisa que eu vejo no coração dela, ela tinha uma firme decisão do que queria e de onde queria chegar. Vocês têm ideia do preço que ela estava pagando para que o pai e a mãe dela tivessem o que comer? Ela se prostituía, ela vendia o próprio corpo para que a família dela tivesse o mínimo. Quando chegam esses estrangeiros para destruir tudo, ela fala assim: eu vou falar com eles, vou arriscar a minha vida. Mas sabe o que ela queria? Ela queria o bem da sua família. Ela tinha um objetivo: a minha família tem que ser preservada. Seja eu me prostituindo, seja eu arriscando a minha vida, a minha família vai ser preservada. Ela tinha um objetivo, ela sabia o que ela queria. Sabe um outro problema que nós temos? O porquê nós não vivemos as coisas pela fé? Nem nós sabemos o que queremos. O Senhor chega agora diante de nós e fala assim: o que você quer? O que você quer que eu te faça? Você não sabe responder. Talvez você seja como aquele homem aleijado lá do lado do tanque de Betesda. Tantos anos do lado daquele tanque. Dizia a lenda que o anjo passava vez ou outra naquele lugar, movimentava a água daquele lugar, e o primeiro que mergulhasse naquela água era curado. Aquele aleijado estava lá anos sentado na beira daquele tanque. E aí Jesus chega diante dele, não era um anjo para balançar água, chega o médico dos médicos diante dele, fala assim: ei, o que você quer que eu te faça? Qual a resposta dele? Sabe o que é? Não tem ninguém para me jogar na água, eu estou esperando aqui, ninguém me ajuda. Ô marmota, não te perguntei nada a não ser o que você quer que eu te faça. Por que você não responde: eu quero ser curado? Mas a resposta é: desculpas da vida. Sabe o que é? Estou esperando aqui, mas ninguém me ajuda, sabe? Aí toda vez que eu consigo fazer meu esforço, porque ai, como eu sou coitado, eu faço um esforço tremendo, e quando eu consigo eu rolo para a água, alguém já pulou antes de mim e perdi a bênção. Ninguém me ajuda e eu sou um coitado, não consigo fazer nada por mim. Ai, que dó de mim. Continua tendo dó de você. Sabe quem está promovendo você ter dó de você? O diabo, porque Deus já quer fazer tudo por você, e você fica assim: ai, não posso nada, ai, eu sou um coitado, ai, eu não valho nada, não tem nada em mim, não tem nada em você, mas tem tudo no teu pai. Não entendeu ainda? O teu Deus é o Deus todo poderoso. Por que você é coitadinho, coitadinha? Misericórdia, tira esse espírito aí de você. Aquele homem aleijado é a figura de muitos de nós. Jesus chega agora para falar para você o que você quer. Você não tem nem resposta, você não sabe muito bem o que você quer. Talvez você responda para Jesus:
lembrando de historinhas que você já ouviu, de desenho, de filme. Jesus, não dá para ser 3 pedidos, que nem a lâmpada? Aí dá tempo de eu pensar. 3 pedidinhos? Você não tem nem ideia. A resposta tem que estar na ponta da língua. O que você quer que eu te faça? Vai ter um momento que você tem que gerar uma oportunidade. Para que serve? Que oportunidade é essa? Terceira coisa que estava no coração dessa mulher: uma disposição de fazer o que fosse preciso para alcançar o bem que esperava. Não é só uma decisão do que queria e onde queria chegar, mas era uma disposição para fazer isso. Oh, meu povo, me ajuda numa coisa aqui. Me ajuda numa coisa, por favor. Eu, pastor de vocês, quero todo o bem de Deus para vocês, oro por vocês, tenho buscado a Deus por vocês, mas se você não quiser as coisas, eu não tenho o que fazer por vocês, nem Deus tem o que fazer por vocês. E aí vocês querem agora, e daqui a pouco vocês já não querem mais. Essa mulher foi lá, arriscou a vida pedindo para os caras. Ela estava tão firme no que ela queria, tão firme, mas tão firme, que quando os israelitas estavam rodeando a cidade, ela chamou a família, falou: todo mundo dentro de casa, ninguém sai. Eu imagino o pai dela falando assim: filha, todo mundo da cidade está fugindo para onde pode, porque esses caras estão rodeando aqui, vai dar ruim. Eles vão acabar com tudo. Se a gente ficar aqui dentro de casa, nós vamos morrer dentro de casa. Ela falou assim: ninguém aqui nessa casa vai morrer, porque tem uma promessa feita, tem uma fita colocada nessa janela. Aqui dentro dessa casa ninguém morre, vai cair a cidade inteira, mas a gente vai ficar vivo. Aí você está firme na fé hoje, está aí, busca Deus, e aí começa a vir as coisas da vida, vem as tempestades, vem as tribulações da vida, e aí tudo que você está fazendo vai por água abaixo, porque você afunda. Jesus falou: o semeador saiu a semear, e ele fala que uma das sementes cai numa terra que tem rocha por baixo e pouca terra em cima, não dá raiz funda, a raiz fica na superfície, o sol vem e mata. Jesus explica que isso são as pessoas que ouvem a palavra, pode tudo mudar na vida dela, mas por causa das tribulações, por causa das perseguições, por causa das coisas ruins, a fé delas morre. E aí, ao invés de você ser perseverante, você se permite que quando vem a luta na sua vida, você simplesmente cede e deixa tudo que você construiu na sua vida ir por água abaixo. Ah, meu Pai do céu. E eu quero trazer algumas lições que esse texto nos dá aqui ainda. Então, abra o teu coração e permita que você aprenda coisas hoje que são essenciais para mudar tudo. Primeira lição, preciosíssima: mesmo que ninguém ao seu redor esteja vendo alguma oportunidade, não perca a esperança. Mesmo que você está passando uma situação, tem gente da tua família vendo tudo, ninguém vê saída para aquilo, não perca a esperança. O rei de Jericó e a população inteira não conseguiram pensar numa saída, mas aquela mulher conseguiu fazer uma porta onde não tinha. Não perca esperança, mesmo que todos ao seu redor não tenham esperança nenhuma. Amém? Esse amém já indicou que não é amém. Mas tá bom, fazer o quê? Eu só posso tentar ensinar, você que vai querer pôr em prática ou não. Segunda lição preciosa: se o Senhor está agindo em algum lugar, é momento de aproveitar a oportunidade, porque o Senhor já está ali. Jesus estava indo para curar a filha de Jairo. Todo mundo ficou pensando: vou esperar a minha vez. Aquela mulher falou: o quê? Eu vou por baixo, vou tocar nas orlas das vestes dele. Ele não precisa nem olhar para mim, eu vou lá e vou gerar essa oportunidade. Eu vou lá e gero essa oportunidade. Aprendam uma coisa em nome de Jesus. Jesus está em algum lugar, ali é o lugar para ter milagre. Jesus está num ambiente, ali é o lugar para algo acontecer. E aí quando vocês fazem uma afirmação como essa que vocês vão fazer agora, por exemplo, olha só: quantos de vocês creem que a promessa de que onde houver 2 ou 3 em meu nome eu estarei, e que por causa disso Jesus está aqui agora? Quantos creem? Você falou amém, e você vai sair daqui
e uma porta que não existe, como que ela não vai estar aberta? Vai ter que abrir alguma porta hoje que não existe. Porque se ele está no lugar, você não pode perder a oportunidade dele estar ali, algo vai acontecer, pelo amor de Deus. Ou não é verdade, ou eu não acredito que ele está aqui, ou eu sou muito tolo. Me desculpa, vocês que já são da casa já me conhecem, vocês que nos visitam, me perdoa a minha linguagem, mas eu sou uma marmota, que está diante de mim a maior oportunidade de todas, e eu deixo passar. Vou deixar passar? Não. Terceira lição preciosíssima: aproveitar uma oportunidade não é o mesmo que ser oportunista. É diferente uma coisa da outra. Teve um povo que, veja só, os israelitas entraram em Jericó, venceram a batalha. Passou essa batalha, eles entraram numa outra cidade que se chamava Ai. Venceram a batalha em Ai. Todo mundo da região ficou sabendo que os israelitas estavam vindo destruindo tudo. Uns camaradas, uns tal de heveus, fizeram assim: pessoal, a gente vai ser morto. Vamos enganar esses israelitas. Vamos fazer o seguinte: a gente finge que é pobre, viajante, que está vindo de longe, conta uma lorota para eles. Eles com certeza vão acreditar. Aí a gente fica no meio do povo, eles não matam a gente. Aí eles foram lá nos israelitas, pegaram um pão já velho em casa, mofado, aquele cantil de vinho, só com o restinho no fundo, roupa rasgada, suja, e chegaram lá no meio dos israelitas, um povo todo. Aí os israelitas: quem são vocês? Vocês são daqui e tal, da nossa região, nós somos vizinhos? Aí eles eram vizinhos. Não, imagina, somos viajantes, estamos vindo de muito longe, porque um dia ouvimos falar do Deus de Israel, que venceu o faraó, abriu o mar vermelho, vem conquistando tudo, e nós viemos aqui para servir esse Deus também, para estar no meio desse povo. Os israelitas, porque não pediram a direção de Deus, está escrito isso, fizeram sociedade. Está ouvindo isso daí, você que tem algum negócio? Porque não ouviram a direção de Deus, fizeram sociedade com quem não devia. Aí chamam esses caras para dentro do povo, e daqui a pouco alguém vem e fala assim: os heveus estão no meio de vocês agora? Oxe, vocês conhecem os heveus de onde? Eles moram ali na rua de baixo ali, vira ali, 2 ruas direita ali, passa a mercearia do seu Norberto, desce ali, mora tudo para lá. Como que agora eles estão aqui, morando com vocês? Não, eles disseram que são viajantes e tal. Só que o que acontece com eles? Eles acham que eles vão ficar numa boa. Aí o Josué vai para eles e fala assim: é o seguinte, nós juramos não matar vocês, beleza, vocês não vão morrer, mas daqui por diante vocês vão ser escravos da gente para sempre, vocês e as gerações de vocês estão amaldiçoados a serem escravos para sempre, vocês vão rachar lenha e buscar água no poço, nunca mais algum de vocês vai deixar de ser escravo na história. E nunca deixaram. Oportunismo não tem bênção. Aproveitar oportunidades, aí é abençoador. Mais uma lição preciosa: não importa o que a vida fez com você, importa o que Deus quer fazer em você. A vida fez aquela mulher se tornar uma prostituta. A vida pode ter te feito ser um mentiroso, um enganador ou qualquer coisa. Não interessa aonde a vida te trouxe, interessa aonde Deus quer te levar. Não interessa o que a vida fez com você, interessa o que Deus quer fazer com você. A vida tornou Raabe uma prostituta. Deus tornou Raabe a bisavó do rei Davi, uma descendente de Jesus. Que Deus fez com essa mulher, que coisa extraordinária. Quem é você? Quem é você? Não interessa quem você foi, interessa o que Deus está fazendo na sua vida. Irmãos, disso eu posso falar assim com alegria no meu coração, sem vaidade. O que eu estava destinado a ser? Bem, minha mãe tinha um terreiro de candomblé, cresci no meio desse terreiro. As pessoas para quem eu trabalhava mexiam com todo tipo de ocultismo, e eu fui me meter com todo tipo de ocultismo. Minha mãe separou do meu pai, eu tinha 3 anos. Coitada, ela teve que trabalhar.
Eu fui basicamente criado pela minha avó e pelas minhas tias. Dizem alguns ramos da psicologia que um cara que é criado só com mulheres fica efeminado. Nem para ser gay eu não sirvo. Eu ia ser uma bicha muito feia. Dá uma olhada no shape, não dá não, irmão. Conheci tudo que vocês podem pensar e o que vocês nem imaginam de errado no mundo. De toda sorte de desgraça, de droga para lá. Alguns dos meus amigos hoje só podem ser visitados no cemitério. Mas um dia o Senhor teve misericórdia de mim. E Ele me encontrou. Eu vejo uns caras falando assim, faz tudo errado, depois vai para a igreja e fala que se converteu. Pois é. Que maravilhoso esse Deus, né? A pessoa faz tudo errado e Deus muda essa pessoa toda errada. E ela que é a certinha está lá, presa no pecado dela ainda. Hoje eu sou um servo de Deus. Deus tem colocado sonhos no meu coração. Uma visão de coisas extraordinárias que vão acontecer e eu vou ser participante. Sabe o que é? É essa história de Raabe acontecendo de novo aqui, ó. E pode ser isso na sua vida também, se você permitir, em nome de Jesus. Por último, se a vida não te trouxer nenhuma oportunidade, ou se nenhuma oportunidade aparecer diante de você, gere as suas próprias oportunidades pela fé. As coisas não precisam terminar como estão. Não tem porta e eu precisava. Então você, pela fé hoje, em nome de Jesus, vai fazer aparecer uma porta, e é por ali que você vai passar. Alguém fala assim, não, mas quando, tem até música que se canta, né? Quando, se não tem porta, Deus abre uma janela, um trem assim, né? Deus pode fazer mesmo, mas se não aparecer nenhuma nem outra, Deus te dá fé para você gerar oportunidades. Eu sei que essa não é uma fé muito comum, mas alguns de vocês vão experimentar isso, e depois vão me testemunhar, vão falar assim, pastor, não tinha chance disso dar, mas Deus me deu uma fé aqui, e eu vi, e contemplei, e uma porta muito espaçosa apareceu diante de mim, e hoje eu entro por essa porta, e ela é maravilhosa. A minha família não tinha chance de dar certo, olha a minha família aí agora, ó. Esse negócio que eu pretendia, não tinha como, eu já tinha o sonho, mas não tinha nenhuma porta, mas eu criei, essa porta escancarou diante de mim. Pela fé é possível gerar oportunidades. E nós vamos orar aqui para que oportunidades sejam geradas na sua vida em nome de Jesus. É óbvio que alguns de vocês vão perceber que oportunidades vão aparecer. Outros vão ver pessoas trazendo novas oportunidades. Por exemplo, só para citar essa semana aqui, o irmão Torres mandou uma mensagem para mim, pastor, tem uma vaga assim de emprego em tal lugar, vê se você conhece alguém. Na hora, já encaminhei para uma pessoa, a pessoa falou, estou indo lá agora, sei nem se vai estar aberto, estou indo agora. O que aconteceu? Uma oportunidade foi colocada na mão da pessoa, na mão. Alguns de vocês vão receber oportunidades na mão, mas alguns de vocês vão ter que gerar, e vocês vão ter que ter fé para isso. Vamos viver essa aventura de fé ou não? De ver alguma coisa extraordinária acontecendo, ver surgindo uma porta onde não tem porta. Aleluia, que seja assim. Fica de pé, por favor, vamos orar. Aleluia. Só rapidinho. Quem me conhece, eu sempre gostei de moto, assim, só que não tinha muito dinheiro para ter uma moto melhorzinha. Aí eu, orando muito, pedindo para Deus, eu ganhei uma moto. Além de ganhar a moto, eu não tinha R$1 para transferir ela também, porque tem que transferir documentos, essas coisas. Eu ganhei um dinheiro para transferir a moto também. Você vê como Deus faz, Deus é maravilhoso. Pega essa. Tá andando comigo esse menino aqui, ó. Mó motona, o bicho tem, você é louco, não consegue nem pôr o pé no chão. Com o pé no chão, o outro fica para cima assim, ó, nem consegue. Da hora.
Graças a Deus. Deus é Deus que faz coisas extraordinárias. Nós vivemos uma vida limitada porque não temos fé. A partir de ter fé, não tem falta de oportunidade. Se não aparecer, gera. Coloque seu coração diante de Deus agora, vamos orar por isso. Pai bendito, alguns dos meus irmãos que estão aqui hoje, eu sei que oportunidades aparecerão diante deles. Eles vão discernir que ali é uma oportunidade para uma transformação, para um novo empreendimento, para algo na vida deles. Para outros, as oportunidades chegarão e vão vir na mão deles. Agora outros, até então têm batido cabeça, têm sofrido, têm se angustiado e não têm visto uma porta. Mas o Senhor dará fé a eles. E eles serão agentes de milagre. E portas aparecerão aonde hoje não existe. Oportunidades serão dadas a eles, que não existia sequer uma possibilidade remota. Uma oportunidade será gerada. Ninguém antes tinha feito, ninguém antes conseguiu, ninguém antes chegou lá, ninguém antes. Mas agora sim, pela fé será feita em nome de Jesus. Eu quero ver, eu quero ouvir o testemunho dessas coisas extraordinárias, porque eu também viverei essas coisas. Ninguém antes viveu o que nós vamos viver aqui em Sumaré. Ninguém antes fez o que faremos aqui em Sumaré. Ninguém antes. E não havia sequer uma porta para isso. Mas pela fé essa porta já está escancarada. Não só chegou, mas está escancarada. E será assim também diante dos teus filhos. Em nome de Jesus, o Senhor dará essa fé, para que vejam este milagre, esta maravilha. Para a tua glória eu oro crendo. E abençoo os meus irmãos, para que eles tenham essa fé. Em nome de Jesus. Amém.